Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é Romanos de novo, capítulo 2, versículo 12. Falando ainda sobre aqueles que não têm o Evangelho. Vamos lá. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Então, Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que as pessoas que não são expostas ao Evangelho, que não conhecem o Evangelho, perecerão. Ou ele está falando aqui mesmo da salvação, viu? Perderão a salvação se não tiver o Evangelho. Ele diz, e todos os que sob a lei pecaram, aqueles que têm o Evangelho, conhecem o Evangelho, mas não obedecem. Eu não estou falando de um deslize, eu estou falando de uma vida inteira de desobediência. Ó, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei, os que têm a lei, pecaram pela lei, serão julgados. Aí ele diz aqui, ó, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, entendeu? Só ouvir a lei não torna eu, não torna você, não torna ninguém justo. Ouvir a lei. Mas os que praticam a lei, é onde ser justificado. Os que praticam. Mas eu quero trazer aqui, meus amados, um pensamento lógico com base nesses versículos. O pensamento lógico é o seguinte, ó. Se as pessoas que não conhecem o Evangelho, que nunca ouviram falar do Evangelho, são justas, né, perante Deus, se elas são justas, então é melhor nós não pregar, ouvir a ordem do Todo-Poderoso que disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, será salvo. É melhor nós não expor essas pessoas que não conhecem o Evangelho, não expor elas ao Evangelho, à lei de Deus, porque ele está dizendo aqui, ó, porque ele diz assim, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Porque uma vez você pregando, expondo a lei àqueles que ainda não ouviram a lei, né? Se aqueles que não ouviram a lei são justos diante de Deus, uma vez quando eles ouviram o Evangelho, eles não vão ser mais justos. Ou seja, aqueles que nunca ouviram o Evangelho, se eles já são salvos, nunca ouviram o Evangelho, se ele morrer e for salvo assim, então se nós que pregamos o Evangelho, estamos pondo a salvação deles em risco, aqueles que ainda não conhecem. Entendeu? Então é mentira, meu irmão. Não é verdade que as pessoas que não conhecem o Evangelho, quando morrem, serão salvas. Não é verdade. Diz aqui a palavra de Deus. Né? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, os que ouvem a lei. Um exemplo, aqui no 2 ele diz, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, entendeu? Não conhecem o Evangelho, mas pecaram, perderão a salvação. Por isso que o Todo-Poderoso mandou ir de pregai, né, meu irmão? E é isso aí, o raciocínio lógico que eu queria trazer era esse. Que uma vez nós pregando uma pessoa que já é salva, sem conhecer a lei, e não existe pessoa salva sem conhecer a lei e a graça de Deus, né? A lei e a graça. Primeiro a lei vai te apontar que você está errado, para te trazer o arrependimento, para você crer em Jesus, para receber a graça da salvação. Se é verdade, então, para finalizar, se é verdade que as pessoas ignorantes, que não conhecem, são salvas, então não precisa nós pregar para elas. Se nós for pregar para ela, apresentar que elas são culpadas, apresentar a primeira lei para depois elas receber a graça, nós vamos colocar a salvação dessas pessoas em risco. A salvação dessas pessoas que não conhecem a lei. O que é, e fato é que não existe pessoa justa, porque Romanos 2,10 diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo. Todos necessitam de salvação, exceto a Bíblia, por um versículo que tem no Novo Testamento das criancinhas, que ainda não sabem discernir o bem do mal. A Bíblia diz que o reino do céu é das criancinhas, exceto essas, são salvas quando morrem.
E também, em alguns casos, quando a pessoa morre, se arrepende, lá no leito, na cama, no hospital, quando a pessoa se arrepende, na cama do hospital ali, se arrepende e ali alguém falou do evangelho para ela, ali nos 45 minutos do segundo tempo, se a pessoa morrer, mas tendo ouvido o evangelho e aceitado a salvação por meio da graça, é salva também. Assim como o ladrão da cruz, que foi morto aos 45, morreu aos 45 minutos do segundo tempo e ainda foi salvo. Amém? Pela fé em Jesus. Acho que deu para entender, né? Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.